Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa Masterclass sobre o futuro do departamento pessoal. Eu sou a Flávia Noal, sou produtora de conteúdo aqui na Metadados. E hoje eu estou acompanhada de duas super especialistas que vão me ajudar a entender um pouquinho sobre como é o futuro do departamento pessoal e também quais são as soluções que nós podemos apresentar para você que é de RH para lidar melhor com esse futuro. E a gente está falando aqui do futuro de curto prazo, ou seja, 2025, que já está logo aí com diversas mudanças na legislação, mas também de um futuro de médio prazo, o que vem pela frente nos próximos 5 anos no DP. Então, fique com a gente aqui na nossa Masterclass. Eu sou a Sabrina Borges, sou formada em Gestão de RH e com MBA também em Gestão de Pessoas. Somo com 10 anos de experiência na área de departamento pessoal e atualmente eu sou consultora de mercado e soluções aqui na Metadados. Perfeito, Sabrina. Então, meu nome é Marta Perina Verona, estou consultora de aplicação Master aqui na Metadados. A minha formação é em Gestão de Pessoas, tenho pós em Direito, sou especialista em rede social e legislação trabalhista, estou nessa área há mais de 20 anos. E também tenho uma coluna no Portal Contábeis, onde eu falo sobre carreira como podcast. Além disso, sou professora em cursos de MBA. Então, vou dividir este momento com a Sabrina, nós vamos trazer soluções, um pouco sobre legislação e produto, com um olhar para o ano de 2025. Estamos muito felizes, né, Marta e Flávia, em compartilhar também com todos que vão nos assistir esse conhecimento e também apresentar e falar um pouquinho mais sobre a Metadados. Perfeito. Quando a gente pensa em metadados, transforme a sua organização em um lugar melhor para se viver e trabalhar. Conte com a Metadados. Então, a Metadados, ela possui produtos que atendem o RH 360 graus. Sabrina, pode falar um pouquinho mais sobre os nossos produtos? Hoje a Metadados ela é composta por soluções que são 100% integradas, com todo o portfólio completo do Flow, que é o nosso sistema que vai atender toda a gestão de folha de pagamento, gestão de ponto, de benefícios também, saúde e segurança do trabalho. Temos indicadores estratégicos da área. Temos também o Vibe, que a gente tem um enfoque em duas perspectivas, que é tanto no portal do DP, quanto no portal também de gestão de pessoas. Quer solução também para auxiliar em todo o processo burocrático de recrutamento e seleção, temos a Jobify com a inteligência artificial e também Feedflex, que competem ali a toda a gestão de benefícios, tanto os fixos quanto flexíveis, e atendendo 100% o PAT vigente. Sabrina, nós estamos felizes com a participação de você que está nos acompanhando, que está absorvendo o nosso material, está consumindo o nosso material. Nós temos materiais incríveis no nosso canal no YouTube, RH em Sintonia, no blog, no site, então nos sigam nas redes sociais. A Metadados é uma empresa que já está no mercado há mais de 38 anos. E nós atendemos, e a nossa tecnologia é totalmente voltada para a área de recursos humanos. Atualmente, nós temos mais de 300 colaboradores altamente qualificados. Sempre falo que o nosso time é um time de ouro, realmente é um time muito qualificado. Por isso que nós temos pesquisas de satisfação que revelam a qualificação dos nossos profissionais. Nós temos presença nacional e atendemos, então, todo o Brasil. Neste momento, queremos falar e nós temos uma aula, nós preparamos uma aula para o futuro, para o DP do futuro. Vamos pensar no que vem e nós vamos ter um ano de 2025 desafiador. Nós vamos ter uma das principais declarações substituídas, que é a DIRF. Por isso, com muito carinho, nós preparamos um material para você, para que você atravesse mais uma vez uma substituição e outras novidades que vem por aí, com muita segurança e tranquilidade. E aqui, quando a gente pensa, Sabrina, como será o DP do futuro? O que nós precisamos nos preocupar? Então, muito do que vai acontecer em 2025 indica que o DP vai enfrentar muitas coisas no médio prazo. Vai ser, assim, um início de ano desafiador. Nessa aula, nós vamos mesclar um pouco sobre informações
de sistema, de legislação e produto para que você possa entender e atender às necessidades emergentes ao mesmo tempo em que você reflete sobre o futuro. Então, nós vamos apresentar as melhores soluções que nós temos para você. É o que nós nos propomos a fazer neste momento. Então, começo de conversa. Aqui eu vou convidar a Flávia, que ela desenvolveu uma pesquisa importante para entender quais são as tendências que nós temos no DP, né, Flávia, de DP. O que mais hoje importa na rotina do DP? E quais são as necessidades que nós precisamos olhar, entender, até para que nós possamos aí na frente entregar algo melhor para você que está aqui nos acompanhando. Pois é, Marta, isso é um tema que para o nosso começo de conversa é muito importante, porque ele vai mapear um pouco aqui da nossa Masterclass. Então, para a gente começar conversando aqui, a Metadados fez essa pesquisa chamada de Tendências de DP. É uma pesquisa que nós rodamos no mês de outubro, e aí nós abrimos um questionário em que centenas de participantes mandaram as suas percepções sobre os desafios, as oportunidades para o futuro do departamento pessoal. Depois disso, depois da gente mapear o que os profissionais de DP entendem a respeito do futuro do DP, nós também conversamos com especialistas da área. E alguns dos profissionais que responderam aos nossos questionamentos iniciais deixaram os seus contatos para a gente conversar com eles mais aprofundadamente. E a gente fez isso, a gente conseguiu contato com alguns, e aí a gente conversou desde gerente de DP, analista de DP, coordenador de RH, de diversos segmentos, com diferentes entendimentos, e aí a gente também mapeou um pouco melhor quais são os desafios, quais são as oportunidades para o departamento pessoal, o que tem pela frente aí nessa área que é tão necessária para as empresas, mas que também é tantas vezes uma apagadora de incêndios, então fica sempre ali presa a fazer o que está acontecendo naquele momento. Só que como eu já vou antecipar aqui, uma das tendências que apareceu muito é a percepção de que o DP vai se tornar cada vez mais estratégico. Então, como as tarefas operacionais elas estão se reduzindo, é necessário que o DP esteja muito antenado a tudo que vem pela frente. Começar por onde? Começar justamente compreendendo qual que é o papel do profissional do futuro. Vem muita coisa por aí na parte de legislação, que é um dos entendimentos da pesquisa justamente de que a legislação é um desafio para o departamento pessoal e continuará a ser nos próximos anos. Inclusive, nós tínhamos uma pergunta ali sobre como o DP entendia, né? Se o DP entendia que a legislação seria o maior desafio nos próximos 5 anos. E a maioria das pessoas que respondeu a nossa pesquisa disse que sim, que compreende que sim. E aí eu quero deixar um recado aqui. Para lidar com isso, é muito importante que o DP esteja sempre bem informado, atualizado. Por isso a gente aqui da Metadados, a gente sabe disso, a nossa preocupação é com o departamento pessoal, é com o RH, então a gente produz muito conteúdo, como essa própria Masterclass, mas a gente também tem outros, a gente tem e-book, a gente tem artigo, a gente tem calculadoras, a gente tem checklists, a gente tem muita coisa que está lá na nossa biblioteca do RH. Então, tudo isso fica disponível gratuitamente para você, e é esse tipo de conteúdo que o DP vai ter que acessar cada vez mais, e acessar para saber, para conhecer e também para conseguir interpretar. Por isso, vocês que estão mais próximas ainda, têm experiência, né, tanto de trabalhar com pessoas da área de departamento pessoal, quanto de trabalhar no departamento pessoal, como que é essa relação do DP com a informação? Assim, como que vocês veem hoje esse cenário em relação ao departamento pessoal? Ainda falta uma habilidade maior de lidar com isso ou já se avançou bastante? Eu percebo assim, quanto maior a empresa, mais estruturada ela está, mais a equipe conhece. Quanto menor a empresa, a gente percebe que existe um gap maior, existe uma insegurança maior, principalmente quando a empresa pensa em internalizar a folha de pagamento. A grande insegurança que gera neste momento é legislação, como eu vou dar conta? E a Metadados tem essa preocupação, e por isso que a gente desenvolve um material muito rico,
e a nossa biblioteca do RH, ela tem ali informações preciosas, artigos, e-books, checklists, exatamente para que o nosso usuário ele tenha essa segurança. E a gente está sempre ali trazendo a novidade em tempo real. Então, com live, com webinars, com masterclass, com vídeos. Então, a gente está a todo momento atualizando o nosso cliente e também quem não é cliente, Flávia, acessa todo esse nosso material que é muito rico. Então, o grande desafio, eu acho, do nosso usuário é se manter atualizado. E nós oferecemos essa tranquilidade desde que o nosso usuário tenha acesso e faça, assim, uma reserva de um tempo, Flávia, para fazer a leitura, para se atualizar, que hoje é necessário. Cada vez mais o profissional de RH precisa ser estratégico. Sabrina, e nos nossos produtos também a gente tem, inclusive, bancos de informações, né? Exato, exatamente. Você sabe, Flávia, que você comentando sobre a pesquisa e eu analisando ela na íntegra também, como que foi a visão de todo mundo que participou, ele traz insights extremamente importantes para a gente evoluir também em nossos produtos. Como a Marta comentou, de todos os nossos canais e veículos de comunicação, da biblioteca também, e analisando e tendo essa reflexão da pesquisa que foi elaborada, e muito bem elaborada, por sinal, traz também uma reflexão de como que era o departamento pessoal no passado e o de quanto hoje as rotinas também, trazendo esse impacto da legislação, o quanto eles estão preparados e o quanto eles querem evoluir também no futuro. E eu teve um dado muito bacana, Marta, na pesquisa que trouxe ali esse resultado, de como a gente fazia tudo manual antigamente. Cálculo de ponto, assinatura, tudo física, e o quanto que a gente evoluiu, não só frente à legislação, mas também nesse impacto de desafio para pensar também nas demandas futuras. Perfeito. Essa pesquisa foi importante e relevante porque a gente já trabalhava com a percepção que a legislação é um ponto-chave. O conhecimento é fundamental para ter tranquilidade na execução das atividades e de ter uma transparência e também de elaborar uma folha de pagamento correta. Isso nunca vai parar, não é só 2025, isso já temos mudanças previstas, Flávia, até 2028, nós percebemos na última live sobre desoneração que o profissional precisa estar preparado. Então, desoneração tem impacto já até 2028. E o ano de 2025 começa com tudo. No mês de janeiro, nós vamos ter aqui a substituição da DIRF, uma das principais e maiores declarações substituídas pelo e-social. Com isso, todas as informações deixam de ser enviadas anualmente. E elas já são prestadas mensalmente, tanto pelo e-social quanto pela EFD-RINF, através dos eventos que nós transmitimos para o e-social. Quando nós pensamos em substituição da DIRF, pensando no e-social, um dos principais eventos é o evento S1210, ou 1210, como você faz a leitura dele. Dentro deste evento, nós temos as informações do imposto de renda, as informações IR complementar. Ali nós temos as informações do plano de saúde, do dependente, da previdência privada, quando nós pensamos em PGBL. Nós temos ali o valor dos pensionistas. Então, no S5002, quando a gente envia o evento S1210, ele retorna os rendimentos isentos. Então, eu penso que é um evento que requer muita atenção e conferência mensal. Precisamos auditar essa informação. E a partir do envio, todos os pagamentos que vão acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2025 já fazem parte da DIRF. E aqui eu vou abrir agora o portal do e-social para mostrar como volta essa informação lá no portal do e-social. Eu estou com uma produção restrita, essa base é uma base teste, vou trocar aqui o meu perfil, então tudo que eu tenho aqui é fictício, inclusive os nomes são fictícios, tá? Vocês vão perceber que é um ambiente de teste. Aqui dentro do portal do e-social nós temos os totalizadores. E aqui ele retorna o totalizador do imposto de renda, que é o evento S5002. Vou utilizar aqui uma referência do mês 7, porque a nossa base de teste ela já está na versão S1.3 e vou solicitar a consulta deste CPF.
Aqui ele retorna, quando eu tenho o recibo 1.2, sinaliza que é uma produção restrita, que não é uma base oficial, é uma base de testes. Então, vocês podem perceber que a gente vai enviando os eventos de remuneração, e aqui dentro ele vai constar o período de referência, a categoria do empregado, e de que evento veio este valor. Neste meu caso, é do S1200, que é a remuneração da folha mensal, com data de pagamento 31/7. Logo abaixo, eu tenho os totalizadores dos rendimentos tributáveis, deduções, isenções e retenção de tributos. Olha que incrível, porque aqui a gente já tem a visão da substituição da DIRF. Antes, a gente tinha essa informação lá na DIRF, a gente gerava um arquivo, que a Sabrina vai depois só mostrar ali, você ainda no ano de 2024 até o final do mês de fevereiro de 2025, você tem que enviar no formato antigo. Essa visão que vocês estão tendo aqui é para o ano de 2026, que é o meu sonho, o seu sonho de não ter mais a geração da DIRF. Então, conforme nós vamos transmitindo os eventos para o e-social, dentro do portal do e-social, o sistema já estará sendo alimentado. O desconto simplificado vem aqui, ó, eu tenho o valor, e isso é gerado através da folha de pagamento. O valor do 13º salário, o rendimento tributável, aí tem o rendimento tributável do 13º salário. Então, quando a gente fala em desconto simplificado, vocês viram que tem aqui dois valores. Eu tenho aqui a previdência oficial do 13º salário, que é o INSS que nós descontamos do segurado, aquela parcela isenta de mais de 75 anos, que não vale para empresas privadas, e sim somente para aquelas empresas, não é empresas, é para o INSS, aquelas pessoas que possuem um benefício com isenção do imposto de renda, daí aqui aparece o valor. Agora eu venho aqui para os rendimentos isentos, que a gente configura lá no evento S1010, na folha de pagamento, com os códigos 7X ou 7XX, que é o código da tabela 21, que é a tabela que trata da classificação para o imposto de renda. As diárias, elas vão aparecer aqui, e tudo vinculado a um código de receita, que a gente também tem lá no sistema da Folha, e neste caso é 0561. Então, vou ter aqui a indenização de rescisão de contrato, o abono pecuniário, a moléstia grave 13º salário, auxílio moradia, bolsa médico, então médico residente, ele teve uma alteração na versão do e-social S1.3, nós temos duas classificações novas, lá na tabela 21, que é o 702 e 703, e também tem aqui os juros de mora, que é das empresas que são órgãos públicos, que é a classificação 704 da tabela 21. E nós temos os outros, que é tudo que nós classificamos com o código 79, quando nós olhamos para a tabela 21. Então, vejam como é importante a configuração que nós efetuamos lá no nosso sistema da folha de pagamento, tá? Então, a configuração ela é fundamental para que este resultado fique correto. O nosso empregado, ele vai acessar um ambiente disponibilizado, acredito que seja no meio imposto de renda, ainda não temos um local específico, para emitir o seu comprovante de rendimentos, para que ele possa, então, fazer a sua declaração. Logo abaixo, nós temos os rendimentos tributáveis, que ele traz com a classificação que nós temos na folha de pagamento, 11, 31, 41, 51. Tudo que retorna com o código 7900 é uma verba que transita pela folha de pagamento e que não faz parte na DIRF, tá? Ela não faz parte da declaração e da substituição da DIRF. Logo abaixo, nós temos a moléstia grave, que não se aplica somente para benefícios do INSS. Nós temos aqui os dependentes que nós não enviamos no evento S2200, 2205, 2300, 2400, 2405, e que a gente tem a possibilidade de informá-los aqui como um dependente de pensão alimentícia, um dependente de um trabalhador autônomo, que é o trabalhador sem vínculo de emprego, e que lá a gente não manda o evento S2300 e o pensionista a gente não informa ele como pensionista. Então, aqui são os nomes estão assim porque são testes e a gente cadastrou exatamente com nomes para testar estes campos. Logo abaixo, nós temos, então, o código de receita e logo abaixo nós temos, então, a informação relativa aos dependentes, que estava lá na DIRF. Então, na DIRF, mensalmente, quando a gente manda o arquivo anual, eu tenho o valor ali dos dependentes que eu utilizei mensalmente. Aqui, mensalmente, essa informação só.
E logo abaixo, então, eu tenho a pensão alimentícia. Se eu tivesse plano de saúde, a informação também aparece aqui, tá? Então, é este evento que vocês precisam conferir diariamente, não diria diariamente, mensalmente, a partir de janeiro de 2025. Sabrina, se você quiser, então, mostrar um pouquinho, dentro do sistema Flow, como é que a gente faz a conciliação mensal do imposto de renda, que é aquele relatório de fechamento. E que ainda nós vamos continuar gerando a DIRF este ano, tá? E agora chegou o momento, como a Marta comentou, navegou para vocês na íntegra no portal do E-Social, o quanto também nós estamos preparados e aptos em relação à vinda da DIRF e também ansiosos, né, Marta? Para isso, todo o departamento pessoal está esperando novamente ali em relação a toda essa vinda e essa perspectiva, pensando não só na legislação, mas o quanto a gente vai ganhar de otimização do tempo também. E agora é o momento que a gente vai apresentar para vocês um pouquinho da nossa operação, conhecer um pouquinho do Flow Metadados na íntegra. E antes da gente navegar na operação do E-Social, eu vou apresentar para vocês de forma bem breve o que é o Flow Metadados. O nosso sistema é um sistema 100% web, 100% nuvem e um sistema com uma gestão integrada. Quando a gente pensa em integração, é realmente a gente ter ali ganhos de tempo para focar na pesquisa, que trouxe os dados significativos para vocês, que é ter uma visão estratégica de toda a operação, de forma ali que contribua na operação do dia a dia, na rotina do departamento pessoal. O nosso sistema ele é composto pelo nosso carro-chefe, toda a operação da folha de pagamento, que a gente vai conhecer um pouquinho na íntegra, gestão de ponto, onde a gente vai fazer toda a apuração das inconsistências do ponto dos seus colaboradores, gestão de benefícios também, que vai atender toda a frente, a obrigatoriedade, e uma perspectiva muito interessante que a gente vai apresentar para vocês, que é a geração de consultas, as extrações de relatórios em Excel, para a gente ter ali a conferência também do que é parte empresa, o que é parte funcionário e também o custo dos dependentes também correlatados aos planos de saúde e seus vínculos. Parte também aqui que compete saúde e segurança do trabalho, que atende toda a frente do 2210, 2220, 2240. O EasyMob é o nosso aplicativo para registro de ponto mobile, também por tablet e também por computador, atende toda a frente da portaria 671. Indicadores, que também nós vamos conhecer na íntegra um pouquinho mais sobre qual que é essa visão tão estratégica e ganhos na nossa operação e diminuição também de valores de custos para a empresa. A Jobify, que é a nossa plataforma de recrutamento e seleção com inteligência artificial. Feedflex, o nosso cartão de benefícios, que vai atender ali toda a frente do PAT, alimentação, refeição, benefícios fixos e flexíveis. E o portal, que a gente trabalha em um único portal, duas frentes, toda a rotina de departamento pessoal e também o enfoque na parte de desempenho e de desenvolvimento dos colaboradores, identificando quem são os talentos das empresas hoje. O módulo de treinamento e desenvolvimento e remunerações, ele está aqui como em breve, que nós temos um roadmap 2025, que 2025 vai ser um ano também de mudanças e de significativas também para a nossa operação, que em breve a gente vai ter os nossos lançamentos por aqui. Sem menos delongas, vamos conhecer toda a operação e em relação à parte do E-Social e o quanto a gente já está preparado com toda a vinda do novo layout a partir de janeiro de 2025, que já está em produção também para os nossos clientes. Toda a parte cadastral compete às regras e particularidades da empresa. Todos os eventos não periódicos já são tramitados em telas na nossa operação. Estou calculando, gerando umas férias, esse evento do 2230 já vai subindo para o E-Social. Uma admissão também já vai fazendo essa integração e normalmente nas nossas apresentações técnicas dos produtos, a gente faz toda essa operação na íntegra também. No gerenciador dos eventos do E-Social é onde a gente só vai gerenciar de fato. Essa é a proposta, essa automação para os nossos clientes. Aqui eu tenho a possibilidade, de forma muito visual e um recurso facilitado, de acompanhar a situação do evento.
que já foi transmitido, com a transmissão autorizada. Se gerou algum erro, alguma inconsistência, eu vou acompanhando também toda essa operação em tela, com data de geração, e se eu tenho mais de um estabelecimento cadastrado, mais de um CNPJ, também permite essa visualização por aqui. Toda a situação do evento, ele vai retornar para vocês com a resposta do e-social, que foi aceito, que está tudo ok, com o número do recibo e o ID também transmitido, assim também como vai ocorrer com toda a operação da DIRF mensalmente a partir de janeiro. Relatórios que vai extrair com possibilidades de conferência dentro da nossa operação, nós trabalhamos com duas frentes dentro da nossa operação. Consultas, que é tudo que a gente consegue extrair em movimentos ali em extração de Excel, que vai trazer uma visibilidade do que é a parte de convênios DIRF, o tipo de resultado, o tipo de convênio, o que é o valor da empresa, o valor do funcionário e também o valor lançado por parte de dependentes. Quero extrair ali um relatório para a extração de informações em Excel, para eu averiguar só o custo da empresa, ou só o custo que compete a titular e dependente, com um único comando em tela, eu tenho toda essa disponibilidade e esses recursos por aqui. Assim também como toda a parte de convênios DIRF, por ficha financeira e seus dependentes. Normalmente, numa apresentação de produto, Flávia e Marta, a gente traz esse viés mais técnico para os nossos clientes e o pessoal gosta de um bom Excel, para uma boa conferência, e a gente sabe na operação o quanto que isso é importante e quanto que a gente ganha em tempo de operação e agilidade em todas as conferências mensais também. Em relatórios é onde a gente vai ter uma perspectiva, uma visibilidade em relação aos fechamentos. Não só os fechamentos para o INSS, que compete a parte empregado, parte empresa, também a parte do FGTS, mas também aqui a parte em relação às conferências de IR e também, consequentemente, toda a estrutura da parte da DIRF também por aqui. Trazendo uma visibilidade para vocês terem todo esse acompanhamento na íntegra também e facilidade na nossa operação. Não são poucos os desafios para 2025 e para o futuro, então a gente ainda também tem muito conteúdo aí para mostrar para vocês, ainda na área de legislação. Marta, o que vem por aí? Tem a desoneração da folha, que gradualmente começa a sair aí da rotina das empresas. 2025 já é o primeiro ano em que tem a diminuição do percentual de desoneração da folha. Conta para a gente como isso impacta aí na rotina do DP e o que vai acontecer até 2027. Perfeito, Flávia. O que nós temos de novidade? A desoneração para o ano de 2024 não muda, mas a partir do ano de 2025 nós vamos ter ali, então, uma alteração que vai impactar tanto a integração integral quanto a parcial. Então, gradativamente, de uma forma ali nos anos de 2025, 26 e 27, as empresas vão deixando de ter uma parcela da desoneração até que elas passem a recolher o percentual de 20% que vai acontecer no ano de 2028. Então, o RH, o DP precisa se preparar porque tem algumas premissas básicas para se manter na desoneração e que a empresa precisa estar atenta. Então, nós também preparamos uma live especial sobre isso, né, Flávia? Para que o nosso usuário, ele tenha uma tranquilidade, que ele possa fazer uma análise, e o nosso sistema já está sendo preparado para isso também. Então, agora, para o ano de 2025, a empresa passa a recolher mais 5%. Então, ao invés de ter ali uma isenção de 20%, para aquela empresa que é 100%, ela é integralmente ali desonerada, ela vai recolher 5%. Isso tem impacto também lá na DIRB, na hora que a gente faz o lançamento. Então, essa mudança na legislação, ela traz impactos, ela pode trazer impactos financeiros para a empresa. E por isso que a gente faz a pergunta, você já pensou como o departamento pessoal poderia auxiliar na reestruturação de gastos da empresa? Um exemplo que nós colocamos aqui, com o cruzamento de dados, o DP pode avaliar custos, como horas extras também, não só olhando para a desoneração, ele pode olhar a efetividade do trabalho no período. Isso pode indicar por quanto tempo o colaborador trabalha com mais capacidade de entrega,
quanto quando ele faz horas extras. A partir dessas informações também é possível definir com precisão quando o trabalho além do expediente traz resultados ou não para a empresa. Então, olha a importância de também fazer ali, a empresa pode medir a produtividade do seu empregado através dos nossos indicadores. E quando nós pensamos em desoneração, Flávia, eles também poderiam criar um indicador para olhar se eles estão preenchendo o requisito de manter 75% daqueles empregados para que a empresa não seja lesada ali, que ela pode perder a desoneração, e a opção da desoneração ela acontece no mês de janeiro e vale para o ano inteiro. Então, quando nós pensamos num DP estratégico, eu penso, e eu acho que vocês também contribuem, a pesquisa trouxe também, que os profissionais de DP, eles acreditam que o setor se tornará cada vez mais estratégico e menos operacional. A gente precisa olhar para os dados, o DP precisa de indicadores e a gente precisa trabalhar de uma forma não mais tão manual, digitando, e sim analisando dados. Então, é precioso saber coletar e interpretar dados e não só isso, transformá-los em informações para que as empresas, essa necessidade, essa competência do profissional é que torna ele um profissional diferenciado, um profissional de compliance, e ele consegue ter um cargo melhor dentro das empresas, ele consegue também se destacar dentro da empresa quando ele possui esse conhecimento maior. Então, o Analytics, ele é uma ferramenta poderosa para isso, não só para a empresa, mas também para o profissional que hoje faz toda essa análise através do Excel manualmente. Concorda? Concordo demais e vem muito na linha de raciocínio que a gente está trazendo tanto na pesquisa quanto também ali na nossa operação e na nossa proposta das nossas soluções. Quando a gente sai do robô diariamente, do checklist, a gente passa a ter esse olhar mais estratégico e mais voltado à redução de custos e ter mais um olhar humanizado a estratégias e quais são as formas que a gente pode auxiliar e trazer essa perspectiva não só para a alta direção, mas também para a nossa supervisão imediata. A gente passa a ter um olhar muito mais fluido para o nosso trabalho. E quanto a gente evolui também, Marta e Flávia, em relação à linha de ascensão profissional. Então, eu saio do dia a dia, que eu tenho que fazer cálculos de férias e rescisão, isso a gente passa a entregar de forma bem efetiva para os nossos clientes, mas eu posso ter um olhar mais estratégicos, trazendo toda a operação através dos nossos indicadores também, que é uma fotografia de toda a nossa operação, o quanto a gente trabalha e o quanto vai trazer esses dados significativos para a redução de custos também por aqui. O Overview RH ele vai trazer uma perspectiva para vocês de quantidades de ativos, como que está a representatividade também em relação aos afastamentos, as admissões e rescisões no período, e quanto que isso impacta significativamente no resultado da operação. Quero ter uma linha geral também de perspectiva por tipo de rescisão e como que está por uma visão área o índice de turnover em relação a cada setor, em relação a cada periodicidade também. Não esquecendo dos nossos talentos, também vai trazer uma visão para vocês estratégica de como que está o grau de instrução e a representatividade feminina e masculina também. Quero ter um acompanhamento de custos. A gente tem indicadores específicos e estratégicos que vai trazer toda a linha de operação, de quantidade de horas extras realizadas. Também compete a pesquisa que traz ali quanto que a gente fazia isso tudo manual, com extração e análise de dados. E muitas das vezes as informações já ocorriam e a gente perdia esses dados porque não era em tempo real, é que a gente passa a entregar de forma muito ágil, visual também, toda essa análise estratégica, não só as horas extras, mas também significativamente os custos na parte de finanças por aqui, que vai trazer tudo que compete à remuneração. E qual que é o custo hoje em horas improdutivas para uma empresa? Qual que é o custo de receber um dia de atestado? Quanto que isso impacta na nossa operação também, a ponto de eu precisar contratar uma pessoa temporária para suprir uma ausência de um determinado colaborador. Então, os analíticos, ele vem entrando com uma visão
estratégica do negócio e que vai contribuir muito, né, meninas, para toda a operação do Departamento Pessoal e de Recursos Humanos. E quando a gente fala num DP mais estratégico, muitas vezes é até difícil conseguir compreender o que isso significa na prática, né? Então, assim, ser mais estratégico é abrir mão de algumas tarefas operacionais para poder olhar para isso e ter esses dados, sabendo interpretá-los, sabendo aonde se quer chegar com isso. A gente volta aqui àquela questão de conhecimento, de estudo, porque além de conhecer a ferramenta, e isso é muito importante, e aqui também um aspecto que a Metadados tem um diferencial, é que a gente fornece suporte, a gente fornece consultoria para você entender bem o funcionamento de todas as nossas ferramentas. Mas, além de ter isso, você precisa entender aonde quer chegar com essas informações. É isso que vai fazer com que o DP seja mais estratégico e que mostre essa capacidade de análise, tanto para a liderança, para que a liderança possa compreender qual é esse papel do DP, como que ele está influenciando ali diretamente, né, nos resultados da empresa, sejam eles resultados em questão de mão de obra, sejam resultados financeiros, os resultados que forem traçados como metas pela organização e também nos resultados para o trabalhador, para o colaborador, porque esse colaborador ele também precisa de benefícios e um DP estratégico ele consegue entregar mais do que a Olerite, ele consegue entregar mais do que o contra-cheque certinho todo mês para o colaborador, né? Ele consegue entregar ali um conjunto, a partir de um conjunto de informações, um ambiente de trabalho e condições de trabalho mais adequadas. São profissionais mais confiantes e acompanhar também, né, Flávia, em relação ali à evolução tecnológica, muito bem pontuado. E assim, Sabrina e Flávia, é transformar dados em oportunidades, até com redução de custo e muito mais. Então, a gente precisa saber olhar para os dados que a gente tem dentro da empresa e com isso a empresa melhora muito. E não é só isso, agora a saúde mental também é tendência. Então, a partir do dia 26 de maio de 2025, é obrigatória a inclusão dos fatores de riscos psicossociais no PGR. Vejam quanto as empresas precisam olhar também para aqueles riscos que afetam a saúde dos trabalhadores. Isso está onde? Está lá no SST, quando a gente pensa em saúde e segurança no trabalho. E o Analytics, os indicadores, eles geram ótimos insights para a gente olhar o absenteísmo, rotatividade, afastamento. E, além disso, a empresa pode fazer pesquisas para saber como o funcionário está se sentindo quanto ao ambiente de trabalho, porque a gente também sabe que dentro das empresas a gente tem lideranças com comportamentos narcisistas, com aqueles comportamentos que hoje não condizem mais com a realidade e que acabam adoecendo os trabalhadores. E não só isso, porque nós também temos colegas com esse tipo de comportamento, Flávia e Sabrina. Então, como é importante a empresa olhar para tudo isso e fazer gestão. Então, com esses dados, é possível mensurar e traçar um plano, porque você já pode fazer a inclusão disso no PGR. Então, saúde mental é tendência. Cuidado com a saúde mental, ela estará em foco dentro de todas as organizações nos próximos anos. E essa tendência ultrapassa a atuação da área de gestão de pessoas. Então, como teve um aumento, e hoje o custo que se tem mundialmente com afastamentos é enorme, o governo tem tomado medidas para reduzir distúrbios mentais provocados pelo trabalho. Olha como isso é interessante. E o Flow também atende o SST, ele tem essa funcionalidade desenvolvida, inclusive para você colocar os riscos psicossociais no PGR. E você já pode fazer agora, não precisa esperar até o dia 26 de maio. Então, se você quiser atualizar o PGR, você já pode fazer essa atualização dentro do seu sistema. É importante a gente falar sobre essa questão de saúde mental, porque ela está muito conectada com o que a gente estava falando antes, né? Em olhar os dados não a partir de uma questão meramente numérica, mas para ver como eles representam também o nosso ambiente de trabalho
e, a partir disso, ser capaz de captar outras informações. Quando os dados são acessíveis facilmente, a gente tem mais tempo e mais liberdade, autonomia para ir para outros campos de pesquisa, para conversar com o nosso colaborador, para compreender um pouco mais o que está acontecendo no mundo, para pesquisar, né, para entender mais em profundidade esse tema, e aí sim a gente cria ambientes mais saudáveis. Então, os dados, eles são um ponto de partida, a análise de dados é uma competência muito relevante para o DP do futuro, junto com a interpretação da legislação, mas tudo isso vem com outras competências que a gente também vai falar daqui a pouco. Agora vamos ver o Flow, o que ele apresenta para a gente em termos de SST, Sá? Vamos lá. Toda a obrigatoriedade e a vigência do E-Social para a parte de saúde e segurança do trabalho, nós também conseguimos gerenciar dentro da nossa operação. Todo o monitoramento, transmissões de lotes e também a possibilidade de importação de arquivos de XML do E-Social. Para a gente cuidar ativamente da segurança do trabalhador e da saúde também, a gente cadastra todas as regras, as particularidades e os fatores preventivos dentro da nossa operação, tendo uma linha de frente muito autônoma também para quem vai operar e executar o sistema. Em relatórios, nós temos aqui a elaboração de todo o nosso programa de PGR também, trazendo esse gerenciador muito mais ativo, para que ele não fique para rever uma vez só no ano, em qualquer mudança específica também, ou uma revisão, mas que a gente mantenha essa linha de frente muito bem ativa e com ações preventivas. Então, o nosso cliente ele tem a possibilidade de elaborar essa documentação e também manter todo um cronograma de ações durante todo o ano, de forma com que a gente classifique as prioridades, quais são as ações que a gente vai realizar para cuidar da saúde do nosso trabalhador também, de quando vai ser realizado e o porquê dessa ação prioritária por aqui. Não menos importante, assim como os indicadores que nós comentamos, também é a possibilidade de gerir todo o perfil epidemiológico dentro da empresa, cuidando da distribuição dos funcionários por idade, por sexo, todo o histórico também em relação às familiares e também doenças específicas, tendo autonomia de revisar, adicionar capítulos e imagem a qualquer tempo também, para que a gente tenha indicadores específicos para cuidar e gerir de ações muito mais efetivas, numa linha muito mais estratégica, qual a gente vem pontuando por aqui, e tendo toda a visibilidade do perfil da sua empresa dentro da nossa operação também. E de forma que fique muito mais estratégica, né, meninas? Trazendo todos esses dados na íntegra também, com toda a nossa operação, não só da parte de absenteísmo, mas cuidando em relação às ações durante todo o ano. Em SST, quando nós pensamos em PGR, quando a gente pensa em tudo isso, a empresa precisa fazer gestão, né, Flávia? Por isso que, novamente, a pesquisa que você fez, olhando para as tendências, precisamos, assim, a gente está no momento que a tecnologia ela é uma ferramenta aliada do DP. A gente tinha um momento que a gente tinha filas, que a gente gravava o fundo de garantia em disquete, que a gente entregava no banco, que a gente tinha fila para entregar o recibo de pagamento, o contra-cheque. Então, agora, ou a gente mandava um arquivo, o funcionário ia no banco, e ele emitia lá no terminal lá do banco, ele emitia o seu recibo de pagamento, e hoje tem toda uma forma diferente de se trabalhar, ele consegue fazer tudo isso dentro da empresa, evitando filas, evitando aquele estresse. E por isso que o profissional de DP, eles dizem hoje estar mais confiantes, porque eles são mais atualizados, eles têm uma tecnologia aliada ao dia a dia deles, eles são mais estratégicos e eles são menos operacionais. Então, a Metadados está sempre antenada às novidades que facilitam a rotina do RH. Eu penso que ninguém vai perder o emprego, Flávia, Sabrina, ninguém, porque algo foi otimizado, porque se tem mais tecnologias, porque a nossa vida, o nosso DP do futuro, ele precisa estar analisando dados, ele tem que acessar o DET, ele tem que fazer declarações online, ele tem que estar auditando, ele dá uma consultoria interna e externa, e cada vez mais é necessário explorar o sistema que nós utilizamos
E explorar o sistema que você utiliza é um diferencial. Você precisa conhecer o sistema que você tem. E quando a gente sabe extrair tudo que a tecnologia pode nos oferecer, isso nos dá uma outra habilidade relevante para o profissional. Eu olho para o profissional como aquele profissional do futuro que tem uma ferramenta, consegue extrair, ele consegue transformar aquele dado num indicador, numa tomada de decisão dentro da empresa. Então, na Metadados, você conta com especialistas para tirar as dúvidas que você precisar. E nossas equipes são altamente qualificadas e têm foco no cliente. Essa é a grande diferença e que dá segurança para o nosso cliente, para o nosso DP. É interessante, Marta, comentar que nas conversas que nós fizemos dentro dessa pesquisa com alguns profissionais de DP, questionamos essa preocupação com o mercado de trabalho, afinal, não é uma preocupação do departamento pessoal apenas, é uma preocupação geral sobre o que vai acontecer com o mercado de trabalho. Afinal, é uma mudança de paradigma que está acontecendo com a introdução de tecnologias muito avançadas. A gente teve, ao longo das últimas décadas, a introdução de tecnologias que, para sua época, também eram avançadas, mas agora o que tende a acontecer é uma evolução muito mais rápida. Então, a gente pode esperar isso para o mundo, para todas as profissões, inclusive para o DP. E sim, existe a preocupação de que algumas funções sejam substituídas pela inteligência artificial aqui, que é a tecnologia hoje que está mais em voga, ou por outras tecnologias que possam vir. Mas também existe a compreensão de que o domínio dessas tecnologias e, principalmente, saber fazer um pouco a mais, um pouco além, saber o que fazer com as informações que se recebe, é o que vai manter o diferencial do profissional que quer ficar no mercado de trabalho. Então, assim, talvez alguns fiquem pelo caminho, talvez realmente não haja espaço para todos. Mas quem fica? Quais são as habilidades que tem que ter? As competências humanas apareceram muito, junto com o perfil mais analítico, que a gente já falou, mais interpretativo. Essas soft skills, elas foram um grande destaque. A gente tinha uma pergunta aberta lá na nossa pesquisa, que era quais são as competências que você acredita que serão importantes para o futuro do DP. E daí, assim, ó, choveram as soft skills. Vieram competências técnicas também, mas as soft skills dominaram. Eu trouxe alguns destaques aqui, gostaria até que vocês ajudassem a fazer uma análise delas. Por exemplo, comunicação e relacionamento interpessoal, ou seja, aquele DP mais fechadinho, não tem mais tanto espaço. Tem que saber conversar com a liderança, tem que saber conversar com o colaborador. Perfeito, Flávia. E cada vez mais, o que funciona dentro da empresa é quando nós temos uma comunicação. E o relacionamento interpessoal, ele é fundamental. E por isso que você coloca ali soft skills bem desenvolvidas, porque nós conseguimos desenvolver tudo isso. Então, é algo que dá para desenvolver, principalmente inteligência emocional e comportamental. Tudo isso pode gerar um problema e um risco psicossocial dentro da empresa quando a gente não tem isso bem desenvolvido ou as equipes não têm isso claro. Proatividade, quando a pessoa se adapta facilmente à mudança, porque a gente precisa ter uma quebra de paradigma. A nossa realidade, a todo momento, tudo muda, Flávia. E nós precisamos nos adaptar rapidamente a um novo cenário. A resiliência é fundamental, porque a gente passa por momentos que não são fáceis. É a resiliência que faz realmente a gente sair daquele lugar. E a capacidade que a gente tem de negociar também a ética profissional. Então, aquele profissional com este perfil é o que realmente vai se destacar no mercado de trabalho, que vai fazer a diferença. Na verdade, é aquela pessoa que não vai fazer como sempre ensinaram para ele fazer, Flávio. Ele vai fazer diferente porque ele vai saber analisar, interpretar e tomar ações. Ele vai transformar todo aquele cenário em um ambiente melhor para se trabalhar, uma redução de custo, aquele presenteísmo que acontece dentro da empresa, ele vai saber olhar, analisar e tomar uma ação. Ele vai também entender por que eu tenho uma rotatividade interna. Eu posso ter problema com liderança, como eu posso a rotatividade olhando com o mercado externo, o turnover, todos esses indicadores precisam de alguém avaliando,
de alguém olhando, por que a pessoa está faltando, o absenteísmo? Será que eu não tenho um problema interno dentro da empresa que isso está gerando um absenteísmo, Sabrina? Então, quando a gente olha para o Analytics, para todos aqueles indicadores, é olhar, interpretar e saber do risco de ter ou se eu preciso tomar uma ação dentro daquele setor, daquele ambiente, dentro da empresa. É literalmente, meninas, sair fora da caixa. É ter aquela desenvoltura, é ter esse acompanhamento e desenvolvimento, e é exatamente aquela questão. Sempre foi assim? Não vai existir mais. Eu preciso estar apto, eu preciso me aprimorar em cada vez mais aonde eu identifique insights ali para eu me desenvolver e ter entregas com base nas competências que apareceram, e faz muito sentido. Pensando nessa linha de frente para o futuro, casa muito bem com todas as competências as quais todas nós precisamos ter na nossa operação no dia a dia de trabalho. Tem um ponto que eu acho muito interessante, questão da ética profissional, porque se a gente parar para pensar, isso é uma exigência que ela é histórica, mas de agora para frente parece que o desafio é maior, porque uma sociedade que se globalizou encontrou novos desafios éticos, e agora a gente tem o desafio da ética que lida com a tecnologia, dados, a gente tem LGPD, a gente tem muitos cuidados éticos adicionais, porque nós estamos falando com muito mais pessoas. Então, eu trouxe esse tema como um aspecto para a gente tratar justamente como a sua empresa está cuidando da ética e como é o seu comportamento em relação à ética, né? Então, acho que é importante aqui, porque muitas dessas também se aplicam à cultura empresarial. Então, é preciso ter esse cuidado, porque também tem muitos talentos que estão aí no mercado, vendo qual é a cultura da empresa para saber se querem estar nessa empresa. E aí eles vão querer saber, né, se a empresa ela é resiliente, ela consegue se adaptar com facilidade, ela é uma empresa ética, ela segue práticas de ESG. Então, isso também parece que está muito longe do mundo do departamento pessoal. Afinal, até algum tempo atrás, era o que o trabalho? Um trabalho mais operacional, fazer, né, todos os cálculos de fechamento de folha, mas não, agora é um trabalho também analítico de ver esse comportamento, né, de fazer ali a interpretação de, estamos seguindo a legislação. Isso é uma coisa que muitas pessoas, muitos talentos, eles exigem das empresas para estarem lá, né? Perfeito, e assim, agora tem igualdade salarial, tem relatório que é publicado, que todo mundo tem acesso, então é um cuidado que a empresa tem que ter realmente com a ética, né, é garantir que todas as práticas dentro da empresa estejam também de acordo com a legislação, com as regras, com as normas, e daí a gente vai muito além, né? E saber além das máquinas é o que faz de você insuperável quando a gente pensa em competências humanas. Porque exatamente o que um robô, uma máquina, o que você sabe além, o que você sabe aplicar é que torna você algo diferenciado no mercado de trabalho. Então, a capacidade de utilizar todos os recursos tecnológicos e de relacionamento disponíveis torna um fator humano indispensável para as organizações. E não é diferente no DP, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente, o que faz a diferença dentro das empresas são as pessoas, e a Metadados sabe disso. Nós contamos com um time de consultores que você pode acessar naqueles momentos em que precisa de mais do que tecnologia. Às vezes a gente precisa só alguém que nos ouça, Flávia e Sabrina, alguém, eu estou desesperado, tenho um problema, e a pessoa ali te dá aquele acalento, aquela segurança que você pode ter uma outra possibilidade, que um robô não consegue, ele simplesmente tem ali a sua programação, ele não sabe te conduzir, às vezes, e te dar um conselho sobre uma atitude, sobre uma ação que você precisa tomar dentro da sua empresa. Exatamente, meninas. Quando a gente pensa nessa linha estratégica de sair da operação, eu posso contar sim com os recursos tecnológicos, com a inteligência artificial, é muito bem-vinda para fazer todo o meu braçal, mas essa competência que eu preciso adquirir, de ter um olhar para pensar de forma mais estratégica e com todos os dados
que eu obtenho em mãos, e principalmente o tato, em lidar com os colaboradores, em ter toda a resiliência, casa muito bem com o que a gente vem trazendo até então. E realmente, é insuperável. A gente trabalha com todas essas competências, desenvolvimento, e os recursos tecnológicos, eles são, sim, muito bem-vindos e ao nosso favor. Muito bem, então, se você se interessou, você pode conversar com os nossos especialistas, você tem uma equipe aqui à sua disposição, onde você pode tirar suas dúvidas, você pode conhecer mais e conhecer mais a Metadados, como ela trabalha, os princípios, valores, a nossa cultura e o que nós oferecemos. Que vai muito além de um produto, de tornar o RH e o DP mais seguro, mais tranquilo na execução das suas rotinas. Nós apresentamos aqui algumas soluções que a Metadados traz para o seu dia a dia, para o dia a dia do RH, do departamento pessoal em específico aqui. A gente falou sobre como a gente pode ajudar você nesses desafios que vem aí em 2025, nos desafios que vem aí nos próximos 5 anos, ou seja, até 2030, gente. A gente está falando aí num prazo já para um período bem grande do século, né? Já vamos completar aí em 2025 o primeiro quarto do século 21. Então, nós falamos de algumas soluções que nós trouxemos. Nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link para você conversar com os especialistas da Metadados e conhecer um pouco mais profundamente a solução para aquilo que dói aí, que dói no seu DP. Porque aqui a gente trouxe, né, uma solução geral daquilo que a gente conhece e daquilo que a gente mapeou nessa nossa pesquisa. Mas pode ser que você tenha algo mais específico e daí os nossos especialistas estão sempre à disposição. Marta, muito obrigada pela tua participação aqui na nossa Masterclass. Muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Perfeito, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que, assim, o compartilhar é importantíssimo. Acho que quanto mais nós compartilhamos, Flávia, mais conteúdo o nosso cliente ou o nosso DP tem acesso, e isso que torna a rotina dele mais simples e mais fácil. E ele, com isso, também tem mais segurança. Muito obrigada. E até uma próxima. Sabrina, até a próxima. Sabrina, muito obrigada pela tua participação, por colaborar, por trazer teu conhecimento, compartilhar conosco também. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre muito bom compartilhar com vocês esses momentos. Eu aprendo muito com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Para você que nos assistiu, muito obrigada pela participação aqui na nossa Masterclass. Lembrando que você tem direito a certificado, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, preencher seus dados e você vai receber também o certificado de participação. Nos vemos numa próxima. Até lá, um ótimo 2025.